do MMA Pride Brasil, está no ar mais uma edição do E Se. A gente traz uma situação imaginária de algum fato que aconteceu no MMA. Eu sou o Léo Salles, quem está comigo é o meu amigo Rodrigo Tanuri. Fala, Rodrigão, beleza? Brothers, fala aí, Leozão, tudo certinho. Mais um isso aí polêmico. Desse vai ser mais polêmico ainda, né? Porque foi uma coisa que aconteceu essa semana que a gente linkou com o que aconteceu já no passado. Mas antes de falar sobre o tema, gostaria aí de pedir para os nossos amigos se inscreverem no nosso canal MMA Pride Brasil. Também seguir a nossa página no Instagram, né? MMA Pride Brasil também, que tem muito conteúdo, muita notícia, informação, vídeo, enquete, stories, aquele esquema todo, né? Comentar, compartilhar e vamos lá, Leozão. Qual é o IC de hoje? Aproveitando o gancho das desqualificações que ocorreram no último UFC, o UFC Rio Rancho, né, a gente viu aí o Casola Vargas sendo desqualificado após uma jornada ilegal sobre Brock Weaver, e o nosso querido Michel Pereira, paraense voador, também acertou uma joelhada ilegal e acabou sendo desqualificado da luta contra o Diego Sanches. Essas polêmicas nós falamos no nosso podcast, então você confere aqui em cima, aqui no iCard, para você também saber a nossa análise desse evento. Mas pegando o gancho dessas desqualificações, meu amigo Rodrigo Tanuri, o nosso tema é o seguinte de hoje: e se Anderson Silva, naquela revanche contra o Chael Sonnen, naquele golpe derradeiro que o fez vencer a luta, né, no round, aquela joelhada que ele acertou no peito do Chael Sonnen, se ele tivesse acertado a cabeça do Chael Sonnen com aquela joelhada, que ele estava da mesma forma que estava o Diego Sanches e o nosso querido Brock Weaver, se ele tivesse tomado aquela joelhada na cabeça, o que será que teria acontecido com aquela luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen 2? Uma palavrinha, Léo. Morte. Chael Sonnen teria morto nesse exato momento. Porque foi uma joelhada muito forte, né? Imagina se pegasse na cabeça. Então, assim, absurdo, né? Fatalmente, não teria mais luta. Não ia ter como ele continuar, pelo amor de Deus, né? Então, aconteceria o que a gente viu aí acontecendo, né? E isso meio que forçaria o quê? A ter a tão sonhada, né, pelo Dana White e por todo fã de MMA, né, que não seja brasileiro, óbvio, teria que ter um novo encontro, uma trilogia, né? Porque, beleza, o Chael Sonnen poderia até meio que sair por cima ao receber aquela joelhada meio que, né, que totalmente desproporcional e que valeria aí a desqualificação. Mas assim, óbvio que teria que ter uma nova luta, né? Não só pelo status que o Anderson Silva tem, como também o modo que essa luta se encerraria, né, Léo? Pelo menos eu penso assim. Eu sei que a categoria dos médios ali teria que andar, mas assim, fatalmente essa luta, a trilogia aí, teria que ocorrer. E você, o que você me diz aí sobre isso? Cara, eu acho que aconteceria o seguinte: primeiro, que se acertasse realmente a joelhada na cabeça, e do jeito que foi das outras lutas que a gente viu agora no último sábado, eu acho também que a desqualificação correria. Eu acho que seria mais. Porque o golpe foi tão perto, tanto que na hora a galera ficou na dúvida se tinha acertado a cabeça do Chael Sonnen. Foi. Lembra que foi. Lembra? Foi só com replay em câmera lenta que foi o pessoal meio que no ombro, né? Que foi meio ali no ombro, na parte de cima do peito, aquela coisa toda. Sim. E se acertasse a cabeça, para mim, ocorreria a desqualificação. Eu acho que seria esse caminho. Agora, se a galera, se a juizada ali, o árbitro daquela ocasião, que eu não lembro quem foi, não lembro se foi o John McCarthy ou foi o Herb Dean, se eles fossem um pouco benevolentes com o Anderson. Se eles tivessem sido benevolentes com o Anderson nessa situação, aí seria um no contest, porque a luta era de 5 rounds e estava no começo, na metade do segundo round. Então não tinha passado de 2/3 da luta ainda. Sim, Então, o que aconteceria? Teria sido no contest e o Anderson manteria o cinturão por conta disso. E aí eu também acho que ia acontecer como você disse. Iam, de qualquer forma, atazanar aí o Dana White para ter a trilogia, e provavelmente ele faria, porque naquela época essa luta era a luta do século. Total. A revanche Anderson Silva e Chael Sonnen foi a luta do século, tanto que parou o país aqui, pelo menos aqui no Brasil, os bares lotados,
todo mundo assistindo em casa, pico de audiência no combate. Foi um dos maiores eventos daí da história e uma trilogia ia acabar acontecendo fatalmente, porque ia ficar um resultado feio, né? Um no contest dessa forma, ou então uma decisão acertada que, na minha opinião, aconteceria se acertasse mesmo a joelhada, que foi uma joelhada muito forte, pegasse em cheio, mesmo não o Anderson não ter tido a intenção, aquela intenção como a gente comentou no podcast, em relação às outras duas lutas do UFC Rio Rancho. Então, seria essas duas situações, ou a desqualificação ou o no contest, que fatalmente, nesses dois casos, acabaria tendo uma avalanche de pedidos para ter uma trilogia, né, Tanuri? Não, total, Léo. E imagina só se isso de fato tivesse acontecido, o que... Olha a quantidade de material que o Chael Sonnen teria, né, para promover essa trilogia. Porra, ele ia inventar vários xingamentos ali para o Anderson, porque o que a gente já conhece, que já foi totalmente usado, né? Então, assim, ele ia... Cara, ele que é um cara muito criativo, né, ele ia ter material para dar e vender, cara, né? O Anderson nem ia precisar fazer nada. Óbvio, ele ia ficar mais irado do que nunca, né? Porque a segunda luta a gente já viu que ele já estava, né? Deu até aquela declaração, quem não se lembra, de que ia botar todos os dentes ali do Chael Sonnen, né? Pra dentro, ia quebrar tudo. O cara foi que ele queria, né? Deu ombrada machucar na realmente. Deu ombrada na encarada, exatamente ali, né? O golpe que Conor McGregor se inspirou para dar no Donald Cerrone. Mas assim, seria, porra, óbvio que nunca é legal isso acontecer numa luta, né? Uma joelhada dessa, ainda mais pegar com aquele impacto. Mas assim, que isso transformaria a trilogia em algo épico, porra, sem dúvida, Léo, sem dúvida. Dana White ia sorrir daqui e aqui, ó, ia abrir aquele sorriso de coringa, Brad. E tem aquilo, o Chael Sonnen, como você falou, ia ser mais criativo do que nunca. Ele ia usar o argumento que o Anderson Silva é um lutador sujo. Total. Que ele é o também campeão de direito. Ele dizer que é o campeão de direito, que ele ganhou a primeira luta por 4 rounds e meio, dominou aquele tempo todo. Aí o Anderson Silva aplicou um golpe ilegal e é um lutador sujo. O marketing dele seria dentro dessa narrativa aí. E ia ter gente comprando, hein, Léo? Ia ter gente comprando. Exatamente. Vamos dizer assim, o reiterismo pelo Anderson ia aumentar. E a gente deve ver como é que seria a reação do Anderson, né? Porque depois de uma situação dessa aí, como que ele ia encarar esse tipo de derrota ou de no contest? Como que seria isso? Para ele que vinha aí de uma série extremamente invicta dentro do UFC, um dos campeões mais dominantes da história do MMA. E imagina, perder dessa forma, perder por desqualificação ia ser complicado, ainda mais para um arquirrival que era tão assim, odiado. Tão pé, né? Cara que perturbava ao extremo, era 24 horas só perturbando o Anderson com provocações e ia ser curioso de ver essa situação, mas conforme nós falamos, essa é uma situação imaginária. Total. Se realmente isso acontecesse, né? Mas já passou, Anderson manteve o cinturão naquela época, já rolou muita coisa durante todos esses anos. Moçada, o que vocês acharam desse nosso exercício aqui imaginário? Gostaram? Teria alguma outra situação que vocês veriam dessa situação, se essa joelhada ilegal ocorresse mesmo na luta entre eles? Deixe os comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de também ativar o sininho porradeiro para não perder nenhuma notificação, de compartilhar esse vídeo nos grupos de MMA e também seguir a gente lá no Instagram, MMA Pride Brasil. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, Tanuri, grande abraço. Valeu, Leozão, valeu, pessoal. E ó, caixa de comentários aqui tá aberta para justamente, né, abrirmos mais o leque aí de cenários. O que poderia acontecer? Eu sei que cada um vai ter uma ideia diferente, então contamos aí com a participação de todos, né não, Leozão? É isso aí, moçada. Também deixa a sugestão de vocês aqui embaixo pra gente. Grande abraço a todos e os